Bom, vamos ser sinceros. Levítico. Para muita gente, só de ouvir esse nome já dá um arrepio. Parece um livro difícil, um labirinto de leis e rituais que, sei lá, não parecem ter nada a ver com a nossa vida hoje. Mas, e se eu disser que, escondida ali, está a chave para a gente entender de verdade as ideias mais importantes do Novo Testamento? Olha, se você já se sentiu assim, tá tudo bem, viu? É uma sensação super comum. Aquelas listas e mais listas de sacrifícios, as regras de pureza, parece uma barreira, né? Mas isso, acredite, é só a casca. O que a gente vai fazer aqui é ir um pouco mais fundo, porque a história por trás disso tudo é simplesmente fascinante. É aqui que a coisa começa a ficar boa. Pensa comigo, como é que esse livro, tão antigo, tão denso, pode ser chamado de sementeira? Tipo, o lugar de onde brotam as ideias centrais da fé cristã. A resposta está num plano genial de Deus. Um plano para que um povo cheio de falhas pudesse viver perto da sua presença santa. Para sacar Levítico, a gente tem que dar um passinho para trás, lá para o final do livro de Êxodo. O tabernáculo, que era a casa de Deus, ficou pronto. A glória de Deus desce com tanta força que nem Moisés consegue entrar. Fica um clima de tensão no ar. E surge um problemão. Como é que um Deus que é pura santidade e um povo que é pecador podem morar juntos? Levítico é a resposta para essa pergunta. E a palavra-chave para decifrar tudo isso é uma só: santidade. Ser santo significa ser separado, ser radicalmente diferente. A santidade de Deus é a essência dele, a fonte de toda a vida, de toda a pureza. É uma presença tão intensa, tão pura, que qualquer coisa que não seja santa simplesmente não consegue ficar por perto. E é nesse ponto que a nossa visão de Levítico vira de cabeça para baixo. Porque ele não é um livro de regras para afastar as pessoas de Deus. É justamente o contrário. É um manual da graça. É o jeito que Deus criou para que o povo dele, mesmo com todos os erros, pudesse chegar perto. Vamos ver como esse sistema incrível funciona. A primeira parte da solução é o sistema de sacrifícios. Para a gente hoje pode soar meio primitivo, mas cada detalhe ali tinha um significado enorme, apontando para algo muito maior que ainda estava por vir. O coração de todo sacrifício é essa ideia de expiação. E olha que curioso, a palavra hebraica para isso, kippur, aparece mais em Levítico do que em todo o resto do Antigo Testamento junto. A ideia era basicamente cobrir o pecado, para que a relação com Deus que tinha sido quebrada pudesse ser consertada por meio de um substituto. O mais incrível de ver aqui é como o processo era pessoal, sabe? A pessoa não era só uma espectadora. Quando ela colocava as mãos sobre o animal, era como se estivesse dizendo: este aqui está no meu lugar. O pecado era passado para ele, simbolicamente. E o sangue derramado mostrava a consequência do pecado, a morte, sendo paga por outro. A lição era muito clara: o pecado custa caro, mas Deus, em sua misericórdia, deu um jeito de perdoar. E quem é que garantia que tudo isso ia funcionar direitinho? Os sacerdotes. Eles eram os mediadores escolhidos por Deus, todos da tribo de Levi. E o trabalho deles ia muito além dos rituais. Eles eram os guardiões da santidade, ensinando o povo a viver de um jeito que honrasse a presença de Deus bem ali, no meio deles. Mas o brilhantismo de Levítico não para por aí. Essa ideia de santidade não ficava trancada lá no tabernáculo, não. A segunda grande parte do livro, que a gente chama de Código de Santidade, mostra como esse princípio deveria fazer parte de cada pedacinho da vida de Israel. Esse versículo aqui, ele é o centro de tudo. A santidade do povo não era só seguir um monte de regras aleatórias. Era um chamado para ser um reflexo do próprio caráter de Deus. Ser santo era viver de um jeito que mostrasse para o mundo como Deus é. E isso aparecia em tudo, no que eles comiam, na ética dos relacionamentos, no jeito de tratar os pobres e os estrangeiros, na honestidade nos negócios. O objetivo era criar uma cultura de santidade, fazer de Israel um povo diferente, uma comunidade que mostrasse para todo mundo o caráter justo e bondoso de Deus. Ok, se tudo que a gente viu até agora foi a arrumação do palco, chegou a hora do espetáculo principal. Toda essa estrutura de sacerdotes, de sacrifícios, de leis, nunca foi o ponto final. Era tudo uma preparação. Era tipo um trailer para o grande filme que estava para estrear. E aí entra o livro de Hebreus, no Novo Testamento, que funciona quase como um manual para decifrar Levítico. O autor explica que todo aquele sistema era como uma sombra, um desenho que apontava para algo real, para a substância, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Olha só essa comparação. O sacerdócio de Levítico era fundamental,
Mas tinha suas falhas. Os sacerdotes também erravam, precisavam de sacrifício por eles mesmos e um dia eles morriam. Cristo, por outro lado, é o sumo sacerdote perfeito, eterno. Como ele não tem pecado, se torna o mediador definitivo entre Deus e a gente. Com os sacrifícios, a mesma coisa. Os de animais tinham que ser feitos de novo, e de novo, e de novo, porque eram só um símbolo. Eles cobriam o pecado, mas só por um tempo. O sacrifício de Cristo na cruz foi diferente. Foi um só, completo, final, oferecido uma vez por todas. Ele não só cobre, ele remove o pecado para sempre. Ele abre o caminho direto para Deus. Então, a grande sacada é essa. Sem Levítico, a gente não entende a profundidade do que aconteceu na cruz. Esse livro nos deu as palavras: pecado, substituição, expiação, santidade, para a gente começar a ter uma ideia da dimensão do que Cristo fez. Levítico basicamente construiu a gramática da salvação. E a ideia de sacrifício não termina, ela se transforma. Agora, por causa do que Jesus fez, o chamado é para que as pessoas ofereçam a própria vida como um sacrifício vivo, não mais num altar de pedra, mas vivendo uma vida de serviço, de adoração, entregando tudo a Deus como resposta a essa graça imensa. Então, no fim das contas, Levítico está longe de ser um livro de regras ultrapassado. Ele é a base que nos ajuda a ver a beleza do Evangelho. Ele nos mostra o peso do pecado, a santidade impressionante de Deus e a graça inacreditável de um Deus que fez de tudo para que a gente pudesse chegar perto dele. E a pergunta que fica é, entendendo essa base, como isso muda o jeito que a gente lê todo o resto da história?